partir de agora, no Revista Justiça, Finanças. Vamos para aquela situação. Você ganha bem, trabalha muito, mas tem aquela sensação de que o dinheiro nunca cresce. Parece que tem um buraco ali no seu bolso. No quadro Finanças de hoje, vamos falar sobre inteligência financeira e as atitudes que podem mudar a forma como lidamos com o dinheiro. Especialistas apontam que algumas decisões simples, elas podem fazer grande diferença entre apenas ter renda e realmente construir um patrimônio ao longo do tempo. Nossa convidada explica agora, então, por que muitas mulheres acabam adiando decisões financeiras importantes e quais são os primeiros passos para começar a organizar melhor a vida financeira. Quem vai falar sobre tudo isso é a graduada em Administração de Empresas e especialista em finanças, Veridiana Nazar. Bom dia, Veridiana. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Veridiana, e por que muitas mulheres, também as pessoas em geral, ganham bem, trabalham muito, mas mesmo assim nunca conseguem ver o dinheiro crescer? É aquela sensação que tem um buraco no bolso, hein? E essa sensação é horrível, porque as pessoas, a gente vê que o brasileiro, ele tem essa característica de trabalhar muito, né? Nós somos pessoas trabalhadoras, mas, no geral, as pessoas não veem a cor desse dinheiro, como diz o ditado. Bom, Sérgio, quando a gente fala de ganhar dinheiro e construir patrimônio, são duas habilidades diferentes. Muita gente acredita que quando o salário aumentar, quando receber, de repente, alguma herança, um dinheiro inesperado, a vida financeira vai melhorar. A gente ouve muito, não, meu salário vai aumentar, vou fazer isso, eu vou começar a guardar, vou fazer aquilo outro, né? Mas o que é fato e que a gente observa? Nas finanças comportamentais, o que acontece? O que é finanças comportamentais? Rapidinho, é que baseia-se no seu comportamento. O seu comportamento vai reverberar no seu bolso, na sua carteira, né? Então, quando o salário aumenta, o padrão de vida aumenta junto. Então, o salário aumenta, a pessoa muda de casa, compra uma casa maior, ou aluga uma casa maior, num bairro melhor. Aí, se ela vai para um bairro que é mais caro, o aluguel, a padaria vai ser mais cara, tudo ali vai ser mais caro, é o efeito cascata, né, que a gente fala. Então, é como se a pessoa estivesse subindo numa escada rolante, mas ela sobe, e aí ela chega num patamar, ela para, não tem como ela ir além daquilo, né? Então, na psicologia, né, e que a gente trabalha muito isso, eu trabalho muito isso nas finanças, porque nós somos seres que vão, a partir do nosso pensamento e comportamento é que a gente vai agir, isso é chamado de inflação do estilo de vida. Então, a pessoa ela começa a ganhar mais, mas sem perceber, ela troca o celular, ela muda o carro, ela aumenta o consumo, ela começa a viajar mais, ela parcela mais coisas, né? E no final o dinheiro continua indo embora. Então, aumentou ali um pouquinho de cada, mas no final é um grande aumento. Então, o problema não é necessariamente o quanto se ganha, mas como o dinheiro está sendo direcionado. Se não tem uma intenção, se não tem uma estratégia, não importa se a pessoa ganha 5 mil, 15 mil, 50 mil, 100 mil. O dinheiro vai simplesmente passar pela vida dela e ela não vai conseguir conquistar, construir patrimônio como ela gostaria. Às vezes até consegue alguma coisa, um apartamento, um carro, mas assim, ela para por aí e não consegue seguir adiante. Pois é, ficamos aqui pensando nessas situações, nessa sensação do bolso furado, mas existe algum comportamento que você percebe que trava as mulheres financeiramente, mesmo quando elas são ali inteligentes, bem-sucedidas? Então, é interessante isso daí, né? Porque chega pra mim muita mulher realmente assim, formada, estudada, ela estuda de finanças, ela aprende sobre criptomoedas, ela aprende sobre investimento e tarará, e aí no final ela não consegue agir diante daquilo, né? Então ela já é bem sucedida, e isso aí a gente vê como você mesmo disse, não é só mulheres, é no geral, né? As pessoas, é que eu atendo muitas mulheres. Então, um comportamento que eu observo que é muito comum é evitar olhar para o dinheiro. Então, as pessoas elas sentem desconforto ao olhar a conta bancária, olhar extrato, acompanhar gastos, né? Então, isso acontece porque o nosso cérebro, o natural dele é fugir de situação que vai gerar ansiedade ou culpa, ou que vai gerar um chamado ali, você precisa ver o que está acontecendo, caso contrário as coisas vão
ir para um lugar que você não está feliz. Então, a nossa mente, nosso cérebro, na verdade, ele foge disso, né? Só que quando a gente ignora o dinheiro, é a mesma coisa da gente estar dirigindo um carro sem olhar o painel dele ali. Então, você continua andando, mas você não sabe. Se você não olha, você não percebe se a gasolina está acabando, se existe um indício que o motor está aquecendo, se tem algum problema. Então, assim, o dinheiro, a gente precisa entender o seguinte: se eu começo a olhar para o meu dinheiro, para os números, com mais consciência, né? O que é consciência? Observando, peraí, eu estou gastando com isso, estou gastando com aquilo, minha fatura do cartão, deixa eu olhar o que está vindo, né? Sem julgamento, né? Esse negócio, nossa, eu gastei muito, eu não devia ter gastado. Não é isso. Observar, acontece uma coisa muito interessante. O comportamento começa a mudar. Então, tem um princípio que diz nas finanças comportamentais que aquilo que você observa tende a melhorar. Basta você começar a prestar atenção que automaticamente muitas decisões serão ajustadas. Por quê? Porque você começa a olhar e fala, não, peraí, se eu estou observando que eu estou gastando X de combustível e de repente aquilo eu estou achando muito, automaticamente eu vou começar a ir no posto e falar, não, peraí, então acho que eu tenho que pôr menos, ou eu tenho que observar, de repente eu não vou sair tanto, mas é meio que automático, sabe, Sérgio? Então essa consciência, ela é muito importante e as pessoas subestimam isso. Então podemos dizer que a inteligência financeira não tem tanto a ver com matemática ou planilha como muita gente imagina, é isso? Pior que é verdade, né? É muito menos do que as pessoas pensam. Vamos imaginar que a gente tem um iceberg lá no oceano. A pontinha dele é essa parte matemática. Realmente tem que fazer um planejamento, entender, calcular. É importante, não estamos subestimando isso. Mas a maior parte é o resto desse iceberg, né? Que é onde as nossas decisões financeiras acontecem no piloto automático do cérebro, né? A neurociência, ela vem explicar que o nosso cérebro, ele quer recompensa imediata. A gente gosta de ter uma recompensa, né? Isso é chamado de viés do presente, né? São viés, erros que o cérebro comete para ele conseguir agir de forma mais eficaz sem gastar tanta energia, né? Então, o nosso cérebro, ele valoriza um prazer agora com um benefício maior no futuro. Por isso que as pessoas estão tão endividadas com cartão de crédito. Porque ela compra um celular agora de R$3.000. Beleza, recompensa imediata, comprei, o celular está na minha mão. Mas parcelou ele em 18, em 24, e sei lá quantas vezes. Então, a pessoa vai porque ela quer o prazer agora e a conta vem depois, mas a conta vai chegar em algum momento, né? Então, quando a gente compra algo por impulso, o parcelamento que eu falei, quando a gente adia decisão importante como investir nosso dinheiro, e quando eu falo investir, gente, um primeiro investimento pode ser a poupança, se é mais fácil para você. Então não precisa ficar, sabe? Não, eu tenho que investir numa coisa. Não, começa no que você tem facilidade, né? Então, isso daí isso realmente é inteligência financeira, né? É aprender a interromper esse piloto automático. A falar, não, peraí, aqui tem alguém que manda, esse alguém sou eu vou começar a ter consciência. Vai comprar alguma coisa, né, de um valor significativo, se pergunte, dá aquela pausa, eu preciso disso ou estou reagindo ao momento? Sérgio, se a gente for pensar em comida delivery, o horário que as pessoas mais gastam de pedir comida é à noite, de tardezinha para a noite. Por que isso acontece? Porque é a hora que a gente está cansado, a mente não quer pensar mais, você não quer ficar pensando, vou ter que fazer comida. Não, você vai lá e pede. Né? Então, isso é uma emoção, o cansaço é uma emoção. Né? Então, estou falando da comida que é uma coisa mais simples, mas assim, a pessoa bebeu demais, não vai tomar nenhuma decisão, porque na emoção a gente faz caca com o nosso dinheiro. Então, essa pequena ação de interromper a vontade e falar assim, não, peraí, eu vou pensar até amanhã eu decido, fala isso. Dá tempo do seu cérebro racional sair ali daquele lugar escondidinho quando a emoção entra e ele tomar uma decisão mais consciente. É interessante esse comportamento, né, nosso cérebro, como é necessário fazer um acompanhamento e observar de fora. Muito difícil isso, mas vamos tentando. Mas quais são as 3 ações, Veridiana, que diferenciam as pessoas, as mulheres com inteligência financeira daquelas que ganham bem, mas nunca veem o dinheiro crescer, hein? Bom, vamos lá. Primeira ação é saber para onde o dinheiro está indo.
eu preciso começar a observar melhor. Quando eu falo isso, não tem necessidade no primeiro momento da pessoa anotar tudo. Nossa, tudo que eu gastar, eu tenho que anotar. Não precisa necessariamente ser isso. Mas se ela colocar um teto de gasto, falar assim, olha, eu vou deixar para esse mês R$ 1.500 para eu pedir comida. Beleza, deixa eu ver. Por semana, separa esse dinheiro por semana e vai tentando ficar dentro desse limite. Isso já vai gerar uma maior consciência, entender, nossa, eu gastei realmente os 1.500? Não, eu consegui gastar 1.000. Não, precisei gastar mais, né? Agora, outra coisa, guardar o dinheiro antes de gastar. Isso aqui, gente, é tão importante, Sérgio, mas são. E as pessoas acham que não, que se ela guardar antes, vai faltar depois. E não é isso que acontece. Então, o que as pessoas pensam? Não, vou pagar a conta, vou viver ali, e aí se sobrar alguma coisa eu guardo. Nossa, gente, você não faça isso. Nunca vai sobrar. Porque o nosso cérebro, se ele vê um dinheiro sobrando ali, ele vai arrumar uma coisa para gastar, tá? Então, assim, primeira coisa, pague a sua poupança, pague a si mesmo. Eu falo muito, uma coisa que funciona muito bem, automatiza o investimento. Vai lá e fala pro banco, todo dia 10, que é o dia que eu recebo, você vem aqui e pega R$ 200 da minha conta. Vai lá, se tiver dificuldade de mexer no aplicativo, vai, conversa com o gerente, cria essa conta para pagar, porque se tiver conta a gente paga, e é verdade, né? Então, separar esse valor antes mesmo de gastar. E a terceira e última, nesse momento, é tomar decisões financeiras com mais consciência e menos emoção. É o que eu disse. Cria uma pausinha antes de comprar, espera, você tá lá no shopping, tá doidinha para comprar uma roupa que você viu, um sapato, tarará, alguma coisa? Não, fala, eu vou dar uma volta no shopping e depois, se eu vou dar 10 minutinhos, aí eu volto e tomo uma decisão com mais clareza. Não significa que ela não vai comprar. Às vezes ela vai comprar, mas ela vai entender, nossa, faz sentido eu comprar isso, não faz, tem outra coisa na fila que é mais prioridade e tudo mais, né? Então, por mais que pareçam simples essas atitudes, mas são elas que vão fazer o dinheiro parar de apenas passar pela vida das pessoas e começar a trabalhar a seu favor. A gente tem que lembrar o seguinte, o dinheiro tem que servir a gente, não o contrário. Bem lembrado isso, né? Sobre o dinheiro. Ele que tem que servir a gente, não ao contrário, porque vemos aí pessoas se escravizando para juntar, mas esquece até de cuidar da saúde. Mas, Veridiana, para a mulher que está ouvindo agora e percebe que ganha bem, mas esse dinheiro não cresce, qual seria então o primeiro passo para mudar essa situação? Primeiro passo é começar a ter consciência, mas não ficar querendo ter aquela síndrome da mulher perfeita nas finanças, não é isso. Então, não é mudar tudo de uma vez. As mulheres às vezes acham, né, as pessoas, tem que cortar gasto, tem que fazer uma planilha complexa, eu tenho que saber tudo sobre investimento para fazer o primeiro investimento. Isso desanima, porque o cérebro fala, meu Deus, eu tenho uma montanha para escalar, eu tô cansada, eu tô trabalhando muito, eu tenho menino para cuidar, tenho casa, tenho as coisas que eu tenho que dar atenção, eu vou fazer isso? Não. Então é o seguinte, é igual plantar uma árvore, você põe uma sementinha, você vai cuidando dela aos poucos, no começo ela não vai ser muita água que você vai colocar, é menos, né? E aí com o tempo ela vai crescendo, o dinheiro é a mesma coisa. Você vai olhando, o que dá para eu olhar hoje? Hoje eu vou colocar teto de gasto. Não, hoje eu tenho 5 cartões, eu vou diminuir para 2, vai ser minha meta, vou pagar as faturas dos outros 3 e deixar eles no fundo da carteira. Ou agora eu vou todo dia de noite, eu vou sentar comigo mesmo e falar, nossa, como que eu agi com o dinheiro? Não precisa anotar nada, certo? Só pensar, como que eu agi? Como que eu posso fazer melhor? Então, isso é muito importante, observar os hábitos, definir pequena meta, essa meta desse mês eu vou gastar R$ 1.000 com delivery. Ou, para o meu filho, eu não vou dar dinheiro o tanto que ele pede, eu vou dar um valor X e ele tem que se virar com aquele valor. Então, isso é muito importante, porque vai refinando, né? Com o tempo você vai refinando, até chegar no ponto que você fala, nossa, esse ponto é legal. Então, inteligência financeira, para a gente finalizar aqui, não é sobre ser rígido com dinheiro, ser aquela durona lá com dinheiro, não, mão de vaca também, não é isso, né? É sobre usar o dinheiro de uma forma consciente para construir o que a gente tanto almeja, que é tranquilidade, liberdade e melhores escolhas no futuro. Conversamos sobre inteligência financeira com a Veridiana Nazar, a nossa convidada. A Veridiana participando conosco, é graduada em administração de empresas e especialista em finanças. Veridiana, muito obrigado por falar sobre esse tema aqui na Rádio Justiça. Até a próxima. Eu que agradeço, Sérgio. E para quem quer entender mais do assunto, quer ir para o próximo nível, eu estou convidando para me seguir no Instagram, @ventoempolpa, me mandar uma mensagem que a gente vai conversar mais por lá. Muito obrigada, boa semana a todos.